Glória a Deus. Cumprimentamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Essa semana foi dedicada à intercessão e edificação da família. E o interessante é que as ministrações, elas voltaram-se para a família, mas para a família espiritual. Olha que interessante. Na sexta-feira, a evangelista Andressa ministrou aqui uma palavra poderosa, obrigado, lá em Romanos, falando que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É uma testificação que confirma, a nossa filiação celestial e a paternidade de Deus sobre nós. Hoje, na Escola Bíblica Dominical, pela manhã, foi ministrado acerca da doutrina da justificação e da adoção. O nosso relacionamento com Deus, quando Deus nos justifica em Cristo e somos recebidos como filhos, adotados como filhos. Então, foram abordados aqui vários aspectos muito interessantes, falando dessa adoção espiritual. E nessa noite, nós vamos também ministrar mais uma palavra voltada para a família espiritual. Porque a igreja é uma família, e especialmente quando nós olhamos no relacionamento entre Cristo e a igreja, Ele é o noivo e a igreja é a noiva. Na verdade, usa essa figura, a palavra de Deus usa essa figura, mostrando o que acontece entre as famílias, quando o noivo se prepara, a noiva se prepara para o enlace matrimonial, assim também a igreja precisa estar preparada para a volta de Cristo Jesus. Abra a palavra de Deus em Mateus 25, Evangelho de Mateus 25, capítulo 25. Igreja, o noivo está às portas. Amém, igreja? O noivo está muito próximo de voltar para buscar a sua noiva. Todos encontraram o Evangelho de Mateus, capítulo 25, assim diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que virá o nosso Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Igreja, o noivo está às portas. Todos os sinais mostram que a vinda do Senhor Jesus Cristo se aproxima e está bem perto. Talvez muito mais perto do que muitos imaginam. A igreja, ela foi chamada para cumprir a sua missão na terra.
mas a igreja não vai se perpetuar. Vai chegar um momento que a igreja vai ser tomada daqui da terra. Nós, como famílias, ou como família, fomos também chamados para cumprir uma missão no nosso lar, para nos ajudarmos mutuamente, né, para auxiliar, para educar os filhos, para constituir um lar. Deus tem bênçãos sobre o lar, mas Deus também tem bênçãos especiais sobre a família da fé, sobre a igreja. Quando nós temos famílias abençoadas, famílias edificadas na palavra, fortalecidas na fé, a igreja também é abençoada. A família da fé é fortalecida. E nós precisamos, nesse tempo do fim, estarmos prontos, preparados, cada dia atentos ao que está acontecendo. Porque o Senhor Jesus nos deixou na sua palavra, especial aqui no capítulo 24, o capítulo anterior, que é chamado Sermão Profético do Senhor Jesus. E o capítulo 25 é uma continuidade desse sermão profético. E o Senhor Jesus deixou-nos vários sinais, vários alertas, vários indicativos para nós estarmos atentos, porque chegará o momento em que a trombeta vai tocar, o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja e a porta vai se fechar. Quem subiu, subiu. Quem ficou, fechou-se a oportunidade. Parece muito dramático, mas é a dura realidade que a nossa geração, que a nossa sociedade, que o mundo pode experimentar a qualquer momento. Talvez seja a última pregação que nós façamos aqui. Mas, pastor, o senhor está sendo muito dramático. Não, realista. Assim foi no tempo de Noé. Noé anunciava, foi o pregoeiro da justiça, falava que a porta estava aberta, que a arca, né, foi o que Deus estabeleceu, Deus ordenou, instruiu, para que fosse preparada, para que quem nela entrasse fosse salvo do juízo de Deus que haveria de vir sobre a terra. E o que aconteceu? Só uma família entrou, a família de Noé, com seus 3 filhos, né, e as suas 3 noras. Só a família entrou. Só uma família entrou. Era uma família fortalecida. Tinha um cabeça, um líder, que orientou muito bem aquela família, que preparou. Eu fico assim pensando, e os demais parentes não deram crédito na voz de Noé? Muitas vezes até os nossos familiares, aqueles que não servem ao Senhor Jesus, não creem naquilo que nós falamos. Pessoas próximas de nós não têm a fé que o Senhor colocou no nosso coração. Mas o nosso papel é alertar, é anunciar. E o Senhor Jesus deixou-nos várias profecias para que a igreja se preparasse, assim como naquele tempo, para que aquela geração fosse salva. Mas infelizmente não deram crédito àquela palavra. Hoje, no nosso tempo, está cada vez mais difícil você mostrar para as pessoas que existe uma eternidade a ser vivida e que a escolha se faz agora, aqui, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja precisa continuar anunciando, porque vai chegar o momento em que o Senhor vai fazer a separação entre noivas prudentes e noivas imprudentes, entre o trigo e o joio, que nós falamos até na escola bíblica dominical, que vem convivendo junto, vem crescendo junto. Então essa parábola é uma das ilustrações que dentro do sermão profético do Senhor Jesus, ele deixou, é um dos longos discursos do Senhor Jesus, preparando, anunciando que chegaria esse tempo. E nós estamos prontos? Qual é o nosso projeto? De eternidade ou de temporalidade nessa terra? A nossa visão se volta só para esse mundo ou nós estamos investindo numa morada eterna com Deus? Diante de nós
é feita hoje, é colocada diante de nós esse desafio, essa escolha a ser feita. Nós não podemos deixar de cuidar das nossas obrigações, mas precisamos cuidar das obrigações celestiais. Olha que interessante, no tempo em que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, existia lá, entre os irmãos, uma interpretação ou um pensamento um pouco equivocado. Eles pensavam assim, nós não vamos trabalhar mais, porque Jesus está voltando agora, quem sabe amanhã ou depois de amanhã. Então pararam e não queriam nem trabalhar. E o apóstolo Paulo então escreve a sua carta, falando acerca da ressurreição, falando acerca da volta de Jesus, que chegaria o tempo ainda que se manifestaria o filho da iniquidade, e depois ele fala, olha, quem não quer trabalhar, que não coma, porque era necessário trabalhar, esperar a volta do Senhor Jesus, mas não deixar de cumprir as suas obrigações. E hoje a gente vive o inverso, né? O inverso disso. Ao invés das pessoas se prepararem para a volta do Senhor Jesus, né? E também cuidarem das suas obrigações, as pessoas querem cuidar só das obrigações terrenas, só das coisas que são deste mundo. Esquecem que precisa ser feito um investimento na vida celestial, na morada eterna com Deus. Então, dentro desse sermão profético do Senhor Jesus, ele diz como seria no final dos tempos. Como seriam as pessoas? Ele diz, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria, ou vai se esfriar de quase todos. É o versículo 12 do capítulo 24, um pouquinho antes. E ele diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, até o tempo determinado, esse será salvo. Então, para a volta do Senhor Jesus, precisamos ter essa perseverança, porque muitos têm sido tomados pela iniquidade, a maldade no coração do ser humano, o egoísmo, o interesse só por bens materiais, tem afastado do coração do homem o amor pelas coisas que são de Deus. Então, além da iniquidade se multiplicando, o amor está desaparecendo, o amor está se esfriando pelas coisas que são de Deus e pelas coisas que são do próximo. Há um egoísmo muito grande dominando o coração do ser humano. E o Senhor Jesus fala também um pouco antes de sinais na natureza, de pestes, terremotos, né? Muitos sinais, coisas que vêm acontecendo no mundo inteiro, guerras, rumores de guerras. E a gente olha e pensa que está tudo normal. Outro dia eu vi um documentário que falava sobre o fim da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. E eu pensava que essa Guerra Fria tinha acabado. Grande engano da humanidade. Sabe onde que essa Guerra Fria vem sendo travada? Agora, em equipamentos, em satélites, em equipamentos que são capazes de rastrear o outro país, de ver tudo que está acontecendo no outro país, e um se armando contra o outro. Então, existe ainda perigo de guerra nuclear no mundo. E a gente pensa que está tudo tranquilo. E quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala, quando disserem que a paz e segurança vos sobrevirá repentina destruição. Então, os sinais estão mostrando, pestes, olha o que aconteceu com essa pandemia. Assolou o mundo inteiro. E as pessoas, ao invés de se aproximarem de Cristo, irem para os pés do Senhor, muita gente, sumiu. Os templos estão vazios. Os bares, as boates, as casas de festa, as casas noturnas estão lotadas. Na rua lá de acesso à nossa casa, assim, naquela pista que desce, tem uma casa noturna e uma casa de festa.
pode passar lá e olhar todo domingo, estão lotadas até tarde da noite. A pessoa fica 2, 3, 4 horas numa festa, mas não fica 1h30, 2 no máximo dentro de uma igreja. Que é isso? O que está acontecendo? O amor está se esfriando pelas coisas que são de Deus. Então esse texto, Mateus 24, Mateus 25, esse texto tem vários alertas para nós. Primeiro, esses sinais que nós falamos, de Mateus 24. E, diante de tudo isso que está acontecendo, o Senhor Jesus disse, olha, isso é só o princípio de dores. Ainda não é o tempo do fim. Ainda mais coisas vão acontecer. O Senhor Jesus vem falando que nesse tempo do fim, muitas pessoas vão se escandalizar, vão se odiar umas às outras, vão surgir muitos falsos mestres, falsos ensinos. É o que a gente está vendo hoje. Você encontra religião aí de tudo quanto é tipo, ensino, mostrando todo tipo de conduta como sendo aceitável. Todo tipo de falso ensino sendo disseminado. As redes sociais estão repletas de falsos ensinos, falsos mestres, falsos ensinadores, falsos profetas. Mas é necessário perseverar. É necessário ter o discernimento que vem do Senhor. Para nós não sermos enganados. Para nós não sermos iludidos. Para que esse esfriamento que tem tomado conta do mundo não tome conta do nosso coração. Mas que nós perseveremos até o final, para sermos salvos. Igreja é um tempo difícil. No início da era cristã, a igreja foi duramente perseguida. Foi gente crucificada, lançada às feras, gente queimada viva, uma dura perseguição. Hoje em dia mudou-se a estratégia das trevas. É tornar tudo tranquilo, tudo aceitável. E as pessoas estão sendo tomadas por uma indiferença, um comodismo. Está tudo tranquilo. Olha o tempo de Noé. Olha o que aconteceu naquele tempo. É para nós um alerta muito grande. Então vai chegar o tempo, quando a igreja for tomada. Nós até já falamos aqui na escola dominical, né? Entre a igreja ser tomada antes da tribulação, durante ou após a tribulação, né? Existem os 3 pensamentos. O certo é que quando começar o período da grande tribulação, a palavra de Deus fala que haverá um sofrimento sobre a terra, qual nunca existiu. Confira aí Mateus 24, versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido nem haverá jamais. É a palavra do Senhor que está dizendo. E quando você vai lá para Apocalipse e fala e lê, a palavra de Deus fala de como será esse período de grande tribulação. Os grandes flagelos que haverão de vir sobre a terra. O sol vai aquecer 7 vezes mais. Os homens vão murmurar contra Deus. Uma terça parte da água da terra vai ser contaminada. Das plantas vai ser destruída. São grandes flagelos. Aí eu fico pensando, hoje, às vezes acontece alguma coisa que dificulta, as pessoas reclamam, murmuram. E como vai ser no período da grande tribulação? Aí sim, as pessoas vão ver o que é dificuldade nessa terra. Nós até falamos, né? Eu não quero passar pela grande tribulação. Eu peço ao Senhor Jesus que tenha misericórdia, arrebate a sua igreja antes de vir esse grande sofrimento sobre a terra. Sabe por quê? Porque talvez nós não resistiríamos. Vai ser muito difícil. Com toda a facilidade que nós temos hoje, as pessoas não querem servir ao Senhor. E na dificuldade? E na perseguição? Porque sem a marca, né, da besta, sem o sinal da besta, não vão comprar e não vão poder vender. E quem receber, não tem parte no reino de Deus.
E olha como a gente está sendo acostumados a receber marcas, sinais, tudo normal. Então é uma geração que está sendo preparada, está sendo treinada para o controle do anticristo. São sinais, tem muitos, falsos cristos, falsos mestres, operando grandes sinais. Olha o versículo 24. E prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha, quando nós estudamos da eleição foi falado, né? Então, olha, esse tempo está cumprindo justamente esse versículo. As pessoas vendo coisas extraordinárias, seguindo falsos profetas. Agora, só não engana os eleitos porque não é possível. Porque o Espírito Santo de Deus dá discernimento, dá entendimento, dá compreensão. E a gente não vai pelo caminho do engano. Então, esse texto aqui é muito rico. Depois o Senhor Jesus fala de como será essa vinda. Os sinais é que são os alertas, porque a volta vai ser tão repentina que não dará tempo de ninguém se preparar ou de se corrigir do que for necessário. Olha o versículo 27, fala que vai ser como relâmpago, que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Como um relâmpago. Nós sabemos que quando está chovendo, tem o raio, né? A descarga, tem o trovão, que é o som, e tem o relâmpago, que é o clarão. Qual dos três que é o mais rápido? O som, a descarga elétrica ou a luz? O relâmpago. O mais rápido é justamente o que a Bíblia está falando, o relâmpago. Pode pesquisar. A luz é mais rápido do que o som, é mais rápido do que a descarga que desce ou que sobe. Olha a sabedoria da palavra de Deus. Até a ciência está mostrando aqui como o relâmpago é extremamente rápido, o clarão, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Então não vai dar tempo. Eu preciso corrigir isso na minha vida, eu preciso consertar aquilo. O tempo é hoje, é agora. Então nós precisamos estar prontos, porque esse momento vai acontecer. E do versículo 32 para frente, são as ilustrações que o Senhor Jesus usa para chamar a nossa atenção. Primeiro ele fala, a partir do versículo 32 até o 35, a parábola da figueira. Ele diz assim, olha, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Essa parábola da figueira, muitos estudiosos da palavra de Deus dizem que ela se refere à nação de Israel. Porque a nação de Israel, desde que foi destruída no ano 70, que todos os judeus foram dispersos pelo mundo, eles ficaram sem pátria, sem nação, espalhados pelo mundo. Até que a nação de Israel foi reconstituída em 14 de maio de 1948. Ela voltou a existir como nação. E os judeus espalhados pelo mundo se reuniram naquele território e formaram a nação. Muitos estudiosos da palavra de Deus diz que essa figueira, que leva aí cerca de 70 anos, né, para dar os seus frutos, se refere à nação de Israel. E já se passaram esses mais de 70 anos dessa figueira que floresceu, que é Israel. Então é um sinal. Tem vários outros textos, o tempo aqui é curto para a gente refletir sobre tudo. Isso aqui está mais dentro de escatologia. Mas é um sinal da volta do Senhor Jesus. Porque a nação de Israel foi espalhada. E a palavra de Deus fala que ela seria reunida. E aqui se cumpriu. Depois, no versículo 36 até o versículo 39, fala dos dias de Noé, que nós já comentamos. Aqui o próprio Senhor Jesus, utilizando esse evento para mostrar que a vinda dele se aproxima. E depois ele fala de dois no campo, dos dois companheiros, versículos 40 e 41.
dizendo, ó, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Tem gente que usa, ou que interpreta esses versículos, e a parábola das 10 virgens que nós lemos, para dizer que só 50% vai ser salvo. Não é isso que a palavra está falando, né, pastor? Não está falando isso. Está mostrando que existem 2 tipos de pessoas, fazendo as mesmas coisas cotidianas, trabalhando, cuidando da casa, cuidando dos filhos, lá no campo, lá fora trabalhando, no seu escritório, na sua empresa, fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz. Só que existe uma diferença entre eles. Um vai ser tomado porque está pronto. O outro vai ser deixado porque não está preparado para encontrar-se com o noivo. E nós, como estamos, igreja? Nós precisamos dizer, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, mas também precisamos dizer, Senhor, prepara-nos a cada dia, para que estejamos plenamente preparados, como essas virgens prudentes que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Depois ele usa o exemplo do pai de família vigilante, dizendo que se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, ele iria ficar pronto, preparado, para que a sua casa não fosse tomada, não fosse invadida. E o Senhor Jesus usa essa ilustração para dizer, no versículo 44, ficai vós também apercebidos, ficai vós atento, porque a hora em que não cuidais, a hora que a gente pensa, não, Jesus não vai vir não, né? A evangelista Andressa até falou uma coisa interessante, ela disse assim que, no início até orava, né? Eu tenho tantas coisas para fazer, e depois vai passando o tempo, a gente se conscientiza que nós precisamos realmente falar, Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja, porque quando a oração é essa, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, ela adquire esse senso de urgência. A volta do Senhor Jesus está tão próxima, que eu não posso deixar nada pendente na minha vida, nem com os meus familiares, nem com os meus amigos, parentes, colegas de trabalho, chefe. A nossa vida precisa ser de um peregrino que está de passagem, porque de passagem estamos, e o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. Nós não sabemos a hora que vem o Filho do Homem, por isso precisamos estar prontos. Depois ele usa a ilustração do servo fiel, que ele diz no versículo 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor concedeu os seus conservos, para dar-lhes o sustento a teu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, o achar assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Ele está usando aqui o exemplo de um homem que sai, deixa o seu conservo, ou o seu servo cuidando, e quando ele volta e encontra tudo muito bem cuidado, ele confia mais ainda naquele servo. Assim é o que está reservado para nós. Mas em contrapartida, se esse servo for mau, ele não vai cuidar bem daquilo que o Senhor deixou ao seu encargo. E ele diz assim, olha, se ele for mau e falar assim, o meu Senhor demora, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui a tratar de qualquer jeito, espancar os conservos, né, beber, aproveitar, né, se juntar com os ébrios, enfim, vou fazer qualquer coisa. Aí o Senhor Jesus diz, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ó, que lugar horrível, que lugar de sofrimento. Nós não desejamos que ninguém vá para lá, mas existe a nossa responsabilidade de sermos servos fiéis, sermos vigilantes, porque o Senhor Jesus, Ele tem confiado a nós bens para administrarmos como seu servo. E como nós estamos administrando? A nossa vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro,
os nossos relacionamentos, são bens que o Senhor colocou sobre nós. Aqui ele usa nessa parábola de uma forma figurada para mostrar que existe diferença entre o que é fiel e que é aquele que é infiel. E aquele que é infiel, infelizmente, recebe o juízo. E o que é fiel, o que honra ao Senhor, é recompensado. E é tudo que nós desejamos. É recompensa na eternidade. A nossa vida não se encerra aqui. Então, tudo que nos vem à mão para fazer, para cuidar, nós precisamos ter em mente: Senhor, eu preciso administrar como servo fiel. Eu preciso ser como esse servo que cuida muito bem, sabendo que o Senhor vem pedir contas de nós. É tanto que na parábola seguinte, a das 10 virgens, é a parábola dos talentos. Então são várias ilustrações. Ora, nós sabemos que na palavra de Deus, quando uma palavra ou uma situação é repetida, é enfatizada, porque existe algo muito importante a ser dito para nós. Quando o Senhor Jesus ia falar alguma coisa, ele dizia: em verdade vos digo. Aqui, quando ele anuncia da sua volta, nesse sermão, ele usa várias ilustrações para que fique muito bem enfatizado na nossa mente e no nosso coração. Ele quer a nossa fidelidade, ele quer a nossa perseverança, ele quer que nós sejamos apercebidos, ele quer que nós sejamos prudentes. Aí então vem a parábola das 10 virgens, fazendo uma clara distinção entre aquelas que se prepararam e aquelas que foram descuidadas, desatentas. E há uma diferença muito grande, não só na preparação, mas no resultado. Um grupo entra nas bodas e o outro grupo fica de fora. E chama e clama. Aqui é uma parábola que o Senhor Jesus está usando, uma ilustração. Mas ela está se referindo a valores espirituais, a verdade celestial. O noivo virá, é certo que ele virá. E aqui diz que, chegando, demorando um pouco o noivo, né? Todas adormeceram. Ou seja, todas estavam vivendo a vida comum, cotidiana dessa terra. Vivendo o dia a dia, comendo, bebendo, dormindo, trabalhando. É o que nós precisamos cuidar das nossas obrigações cotidianas. Mas, interiormente, na sua vida espiritual, existia algo que distinguia totalmente um grupo do outro. E o Senhor Deus, olhando para essa terra, Ele sabe, entre os muitos escolhidos, entre os muitos chamados, quem são os seus escolhidos? Quem são aqueles que se preparam? Aqueles que olham com seriedade, com responsabilidade, a volta do Senhor Jesus Cristo. A vinda desse noivo que se aproxima. Então, 2 tipos de pessoas aqui, que o Senhor Jesus ilustra nessa parábola. Aquele que é prudente, preparado, e aquele que é imprudente. E usa até uma expressão muito forte, dizendo daquelas que eram nécias. Acho que a outra versão diz loucas, né? Loucas, né? Eram loucas. Quer dizer, quem não se prepara para a vida eterna é um louco, é um nécio, é uma pessoa sem juízo, sem entendimento, sem noção do que é uma eternidade, sem Deus. Por mais que uma pessoa viva nessa terra 100 anos, é um nada diante de uma eternidade. E onde nós vamos passar a eternidade? Para sempre com Deus, como as virgens prudentes? Ou ainda estamos em dúvida? Qual grupo nós pertencemos? Nós precisamos ter a certeza que nós precisamos fazer parte desse grupo de pessoas prudentes, preparados, alertas. E o interessante é que, uma certa vez eu ouvi uma pregação muito interessante nessa parábola, e dizia que esses 2 grupos representam, né, os religiosos do nosso tempo. As pessoas que até
frequentam as igrejas, que se dizem crentes, são convertidos, falam que têm a salvação, representa que, num certo modo, os grupos religiosos que nós temos em todo o mundo, não só no nosso país, mas qualquer que seja esse grupo religioso, qualquer que seja a denominação, lá dentro, o Senhor Jesus sabe quem é trigo e quem é joio. Quem está preparado para subir, quem está pronto e quem, infelizmente, ainda está como essas virgens nécias. E diz que elas, além de adormecerem, né? Quando o Senhor chama, quando o Senhor anuncia a chegada do noivo à meia-noite, né? Sair ao seu encontro, todas se levantaram. Todas pegaram as suas lâmpadas, prepararam, não, vou agora, né, entrar nessa festa. Só que, enquanto estavam adormecidas, né, aquelas que eram prudentes, tinham a reserva do azeite consigo. Elas tinham algo mais do que aquele exterior. Elas tinham algo reservado que diferenciava elas, né? Alguns usam essa expressão, essa ilustração da reserva, né, do azeite consigo, dizendo que é o Espírito Santo, né? Seria uma ilustração do Espírito Santo. Outros já interpretam de uma maneira um pouco diferente. Qualquer que seja o simbolismo, né, ou a ilustração desse azeite, o certo é que há uma reserva espiritual que diferencia. Uma fidelidade, um temor, uma vida de obediência, uma vida de santidade, algo que torna diferente. Porque quando diz que adormeceram, né, foram tomadas de sono, chama a nossa atenção o tempo que a gente está vivendo, em que esse sono ilustra, de certo modo, essa indiferença em relação às coisas de Deus. Essa dificuldade das pessoas abrirem mão da sua própria vontade e reconhecer que existe um Senhor a quem ele vai prestar contas. Haverá um momento em que todos vão comparecer diante do Senhor. Os salvos lá no tribunal de Cristo e aqueles que morrerem sem Cristo permanecerão aguardando o juízo final. Mas todos vão comparecer. Então, as pessoas muitas vezes estão tomadas por essa indiferença. E essa reserva, essa preparação que diferenciou as prudentes, é que ilustra para nós uma conduta que nos torna aptos para a vida eterna com Deus. E o Espírito Santo de Deus vai comunicar a nós o que precisa ser mudado, o que precisa ter na nossa vida esse azeite, né, essa diferença de todos aqueles que são religiosos, mas não são escolhidos, não estão prontos, não estão preparados. E chegando o momento, as pessoas, ou aqui as virgens, né, foram bater a porta e dizer, abre-nos a porta. Eu fico imaginando o desespero lá no tempo de Noé, quando a água começou a subir. Subir. E o pessoal, quem sabe, lá batendo e gritando, Noé, abre-nos a porta. E o tempo, se acabou. Passou da hora. Quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, que as virgens prudentes subirem, que a sua igreja prudente subir, eu fico imaginando o desespero de quem vai ficar. Batendo a porta das igrejas, batendo a porta dos crentes, procurando, me leva daqui, eu não quero ficar nesse mundo. O desespero, a angústia de quem vai ficar. E a palavra do Senhor Jesus é muito dura para quem ficou. Em verdade vos digo que não vos conheço. Então olha que o Senhor Jesus precisa nos conhecer. E nós precisamos nos deixar ser conhecido pelo Senhor. O que falta na minha vida? O que eu preciso fazer para que
eu seja participante desse grupo das virgens prudentes. Que tenha o óleo do Espírito na minha vida, que tenha o azeite, que tenha esse selo, essa marca. E o Senhor Jesus olhe para mim e diga: esse eu conheço, esse é meu. Entra. Porque será muito duro para aquele que o Senhor falar para ele: eu não te conheço. Mas Senhor, aí lembra Mateus 7, né? Muitos vão dizer: Senhor, mas nós profetizamos, né? Nós expulsamos demônios, nós fizemos tanta coisa. E o Senhor Jesus diz: olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade que está aumentando e está multiplicando nessa terra, e o amor se esfriando. É justamente isso que o Senhor Jesus vai falar. E ele fala em Mateus 7, olha, a porta é estreita, o caminho é apertado que conduz à vida eterna. O caminho que leva à perdição, a porta é larga, e o caminho é espaçoso. São muitos. É por isso que você encontra muita gente fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, e um grupo pequenininho servindo ao Senhor. E depois tem muita gente que ainda fala que Deus é injusto, fala que Deus é mau. Cadê o coração do homem para se voltar para o seu Criador? Cadê a nossa prudência para reconhecer que tudo aquilo que o Senhor nos tem dado nessa vida, um dia nós vamos apresentar diante do Senhor? Então será muito duro ouvir essa sentença, esse juízo: eu não vos conheço. Aí ele nos alerta, no versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que vem o vosso Senhor. Nós não sabemos. Esse capítulo 24 e 25, depois os irmãos podem continuar lendo, vem a parábola dos talentos. Depois ele fala do julgamento dos gentios, tudo mostrando, final dos tempos, sinais que estão acontecendo, que antecedem a volta do Senhor Jesus. Igreja, o noivo está às portas. Precisamos, pois, estar preparados. Os sinais mostram, a palavra de Deus nos alerta, tudo caminha para o cumprimento da palavra do Senhor Jesus. E nós, como estamos? Como está a sua vida? Como está a sua vida espiritual diante do Senhor? Qual grupo você está fazendo parte? Você está como servo prudente, serva prudente, servindo ao Senhor, sabendo que temos sim cuidar das nossas obrigações, das nossas responsabilidades, mas existe um projeto de eternidade, que nós não podemos colocar ele em segundo plano. Muita gente sonha e faz tantos planos para essa vida. Eu lembro de colegas que diziam assim: vou me aposentar, vou comprar uma casinha lá na beira da praia, vou ficar numa rede, só comendo peixe na beira do mar, lá um peixinho, e não fazendo nada. Outro tinha outro sonho, outro tinha outro, tinha 8. Mas você escutar alguém que fala assim: olha, eu vou servir o Senhor Jesus, ainda mais quando eu me aposentar. Eu vou me dedicar mais ainda ao Senhor, porque Ele fez tanto por mim. Você tem feito um projeto para a sua pós-aposentadoria? O que você tem colocado? Qual o seu sonho? Né? Muita gente olha para mim e fala assim: nossa, mas você podia estar curtindo em tantos lugares. Pois eu digo, eu estou curtindo na presença do Rei. Glória a Deus. Aqui é o melhor lugar que nós devemos estar. Tem tantas e tantas opções, tantos atrativos, tantas coisas que impedem as pessoas de estar na presença do Senhor. Festas, eventos. E agora que a vida está voltando relativamente ao normal, aí que as pessoas querem descontar os 2 anos, né? Longe das festas, das baladas. É assim mesmo que vai ser a volta do Senhor Jesus. Quando todo mundo estiver achando: não, Jesus não vem, aí é a hora que Ele chega. Estejamos prontos. Amém, igreja? Reclina a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor